Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós somos a EBD Online e estamos aqui para trazer para vocês um conteúdo bíblico com comentários bíblicos que é de suma importância, que é estas lições de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar abordando a lição de número 3, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Comigo está o presbítero irmão Luiz, nosso comentarista. Na cinegrafista está meu amigo Jonathan Santana. Queremos estar convidando o presbítero irmão Luiz. Vamos à oração, fazer uma oração. Amém. Para iniciarmos este trabalho desta escola dominical. Presbítero irmão Luiz orando. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esta rica oportunidade que estaremos compartilhando acerca da Tua Palavra para a edificação do corpo de Cristo, Pai. Senhor da glória, nos inspira, nos ajuda, Senhor, a transmitir um conteúdo de acordo com os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Vamos à leitura do texto bíblico. O texto que nós vamos estar, que é usado como base para esta lição de número 3, é o texto de Atos, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo 19. O texto áureo está no versículo 12, melhor dizendo, no versículo 12 do capítulo 3. Presbítero irmão Luiz vai ler o texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo diz o seguinte: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Leitura bíblica em classe, pode ler Atos 3, do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim a palavra: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus a quem eles entregaram e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos deste um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a estes, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, aqui nós temos os apontamentos da lição, né? No tópico primeiro da nossa lição, nós temos como objetivo trazer aí os objetivos da lição, expor a importância da pregação da palavra de Deus, que é as Escrituras, né? Aí tem o tópico 1, tópico 2, tópico 3, dentro deste primeiro ponto. No segundo tópico, demonstrar como o Espírito Santo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E no terceiro tópico, incentivar a pregar uma mensagem de esperança
fundamentada na palavra. A igreja que pega uma esperança vindoura. É isso aqui, ó. Esses são os tópicos da nossa lição. Aqui nós temos, desse lado de cá, nós temos os apontamentos da lição, e aqui nós temos uma exegese, uma hermenêutica, um texto teológico para enriquecer a nossa lição de hoje. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de uma lição, de uma mensagem muito poderosa, presbítero irmão Luiz, e eu estava conversando com o pastor Osmar esses dias, e falando para ele, pensa numa lição poderosa, pensa numa mensagem poderosa que é essa escola dominical desse terceiro trimestre de 2025. Atenção você meu irmão, você minha irmã que está nos ouvindo, essa mensagem é para você, pastor de igreja, professor de escola dominical, professor de classe de adultos, de classe de criança, de adolescente, você pai de família, esta mensagem é para você. Muito bem? Eu quero aqui também estar, antes de adentrar na nossa lição, estar agradecendo aos irmãos que nos assistem, os irmãos que pedem o like, as irmãs que pedem o like, que faz o comentário. Quando você dá um joinha, você dá um like, você está evangelizando, porque o YouTube entende que o conteúdo foi proveitoso e então ele divulga para mais pessoas. Isso ajuda na propagação do evangelho. O nosso propósito aqui é levar a mensagem de Deus a toda alma que necessita ouvir a palavra de Deus, com o propósito de alcançar pessoas. E ao momento em que nós estamos ministrando aqui, presbítero irmão Luiz, a gente pode se emocionar. Por quê? Porque nós estamos ministrando a palavra de Deus. E o Espírito Santo, que é o próprio autor da Bíblia, que inspirou seus escritores, também está presente aqui, junto conosco, para nos inspirar, para nos direcionar e trazer uma mensagem para o teu coração, para a tua vida, para trazer um refrigério. Você que está do outro lado, que está nos ouvindo, quem sabe já não encontra mais esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus tem uma palavra para ti nesta lição de hoje. Amém? Vamos lá, a lição. Primeiro, para nós entrarmos na lição, nós precisamos aqui analisarmos, abordarmos algumas situações. Veja que o texto do versículo de número 11, ao texto do versículo de número 11, e ao ponto que a gente não vai ler a lição, tá, irmãos? Ao ponto que a gente for mencionando, a gente vai fazer a abordagem do texto bíblico, porque a lição é extraída do texto bíblico. E ao ponto que a gente está abordando a lição, o texto bíblico, a gente já está abordando, explanando toda a lição. Para que a gente não venha ficar lendo textos aqui, mas aproveitando o conteúdo extraordinário que possa ser mais engajado nesta lição. Olha só, o texto está dizendo que está narrando uma história de Pedro e João, que eles estavam um acontecimento que eles tinham sido eles foram para Jerusalém, aliás, para o templo, né, chamado Formosa, a hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, para a oração hora nona. E eu abordemos aqui, já a gente vai abordar esses pontos teológicos, mas só para nós entrarmos aqui, eu quero pegar essa parte que eu coloquei mais embaixo aqui, exatamente para a gente começar aqui. Aqui a gente começa pelo fim, né? As coisas de Deus é assim. Jesus, lá em Apocalipse 13 e versículo 8, se não me foge da memória, vai dizer que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Isso é interessante, isso é maravilhoso, isso é coisa de Deus. Que, na verdade, o plano salvífico de Deus de trazer o Cordeiro para resgatar a humanidade foi traçado antes da fundação do mundo. Mas, literalmente, o Senhor Jesus veio a cumprir a sua missão há quase 2000 anos atrás. Então, vamos lá. Para nós entendermos aqui, nós precisamos abordar a questão teológica das orações judaicas. Os judeus tinham uma cultura de oração que era 3 vezes ao dia. Aqui está a cultura dos judeus, que era uma oração diária de 3 vezes ao dia. Eles tinham a cultura de orar na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. E estudiosos, a exemplo do historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele vai dizer que
ele traz aqui, né, identificações gregas das palavras gregas que identificava os períodos manhã, que é shacharit, vem do grego, que é a oração da manhã, michá, que é do grego, né, o grego michá, que é a oração da tarde, e mariv, faltou um perninho aqui, mariv, que é a oração da noite. Os estudiosos vão nos dizer que Abraão instituiu a oração da manhã, Isaac instituiu a oração da tarde e Jacó instituiu a oração da noite. Ainda vão mais além dizendo que Abraão trazia uma mensagem de amor, uma oração de amor, que Isaac trazia uma oração de reverência e que Jacó uma oração de misericórdia. Ao ponto que, abordando estes assuntos aqui, são algo importante que a gente precisa ter nas nossas orações. Precisamos orar com amor, não, presbítero Luiz? Isso. Precisamos ter reverência na hora da nossa oração? Precisamos ser misericordiosos? Sim, precisamos usar de misericórdia, de bondade para com o meu próximo, com o nosso irmão. Então, o escritor, ele aborda esses textos aí, e aqui é só para nós termos uma introdução para identificarmos a questão da oração judaica. Tendo em consideração que o texto que nós estamos lendo está refletindo ao fato em de que Pedro e João estavam subindo ao templo para fazer uma oração. E a oração que eles estavam fazendo era a oração da tarde, era a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, por volta das 3 da tarde. Então, só para os irmãos aqui ter uma boa compreensão da questão da cultura de oração judaica. Amém? Nós vamos fazer, presbítero irmão Luiz, conferir esses textos bíblicos aqui, ó. Esses textos bíblicos que nós destacamos aqui. Abre aí, 1 Coríntios 23 e 25. Vamos fazer a leitura desse texto. Por quê, irmãos? Olha só. A lição que nós estamos abordando aqui, ela tem como palavra-chave a pregação. Cadê? Tá aqui, ó. A pregação. Pregação de quê? Primeiro ponto, nós precisamos identificar o quê? Identificar a necessidade da pregação. Leia aí, presbítero irmão Luiz. Diz assim o trecho sagrado: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Glória Meu Deus! Que palavra poderosa! Primeiro, nós precisamos identificar a necessidade da pregação. Agora, abre aí João 4,35. Nós identificamos a necessidade da pregação. Olha lá, vamos identificar a necessidade da pregação. Abre aí, João 4,35. Pode ler. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Aleluia! O que Jesus está dizendo aqui? Isso aqui é a passagem da mulher samaritana. E ele está dizendo o seguinte: se vocês estão dizendo que a seara, a ceifa, é só daqui 4 meses. Mas Jesus estava trazendo uma colheita diferente. Jesus estava trazendo uma colheita, ele estava identificando um campo que estava pronto para ser colhido. Ele diz, olhe para o ceifa, já estão brancos, os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, meu irmão, nós precisamos identificar, nós já identificamos, louvado seja o nome do Senhor, nós já identificamos o campo, os campos estão brancos. As pessoas estão aí precisando ouvir uma palavra de Deus. Isso. As pessoas estão aí necessitadas. Muitos nem sabem que estão necessitados, mas pela sua vida a gente percebe. Pela maneira de viver, pela maneira de conduzir a sua vida, a gente percebe. Aquela pessoa precisa de Jesus. É um campo que a gente identifica que precisa necessidade da pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo em tempo de colheita.
Nós não podemos perder tempo mais, Jesus querido. Presbítero irmão Luiz, eu fico tão impactado com uma palavra de Deus como essa, que o Senhor Jesus ele vai dizer assim, ó, a passagem, só para nós compreendermos aqui, a passagem lá da mulher samaritana, o Senhor Jesus, ele chega ao poço ali de Jacó, né, em Samaria, e então os discípulos voltam para comprar comida. E então vem a mulher samaritana e ele tem aquele diálogo ali com ela, e aquela conversa toda, Jesus evangeliza aquela mulher, e então ele pede para ela chamar o marido dela, e ela vai, e aí chega os discípulos, e os discípulos eles tinham ido comprar comida, e aí ele chega e diz, Rabi, come. E Jesus pega e olha para eles e diz assim, ó, uma coisa eu tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Pastores, se você entendesse qual é a comida que nós precisamos comer, é fazer a vontade do Pai que está nos céus. É cumprir o chamado do Pai que está nos céus. Aleluia. Não tem como você ler uns textos como esse e ficar assim, atônitos. Não tem como, porque é uma palavra poderosa, presbítero irmão Luiz. É uma palavra, irmão John, uma palavra que mexe com a gente, que sacode o nosso interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Identificando a necessidade da pregação. Está onde? No primeiro tópico, uma igreja que prega as Escrituras. Nós vamos já entrar nessa parte aqui. Vamos lá, chamados para pregar. Leia aí, presbítero irmão Luiz, Marcos 16 e 15. E eu vou abrir Mateus 28. Mateus 28 e 29 a gente já sabe de cor. Aleluia, louvado seja Deus. Marcos 16, 15. Diz assim, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí você diz assim, irmão de Oliveira, eu não fui chamado para pregar. Ele mencionou o nome aí? Jesus mencionou o nome de alguém? O nome que está mencionado ali é o meu, é o seu, é o de todos que receberam a salvação direta do Senhor Jesus. Ele diz, ide, é uma ordenância. Nós precisamos levar a palavra de Deus a toda criatura. É uma ordenança, presbítero irmão Luiz. Mateus 19, 28 e 19, ele diz assim, ó, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que sim, irmão Luiz, Jesus não está perguntando, dá para você, e se der para você, vá. Não, ele está dizendo ide. Esse ide ele é um imperativo, como o diácono de Oliveira já colocou, é uma ordenança. Ou seja, é a missão da igreja de Cristo. É ir, né? E pregar o evangelho. Ir pregar o evangelho. Ele não está perguntando se você quer ir. Ele não está perguntando se você tem disponibilidade para ir. Ele não está perguntando se você tem tempo para ir. Ele está dizendo, ide, eu te dou uma ordenância. Meu Deus, que palavra poderosa. Aleluia, Jesus querido. Vamos ganhar tempo aqui. Ungidos para pregar. Abre em Lucas 4,18. Se nós ficarmos só com essas referências bíblicas aqui, a mensagem já está entregue. A mensagem já está ministrada. A escola dominical já está completa. Oh, glória! Lucas 4,18. Deus é maravilhoso. Pode ler, presbítero irmão Luiz. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Espírito do Senhor é sobre mim. O que é isso? Unção. A unção recebida do Espírito Santo. É notório e bem interessante ressaltar que na aliança abraâmica, na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus ele era dado aos homens de Deus, mas numa medida regrada, de uma medida limitada. Mas em Joel, capítulo 2, a promessa é: derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Agora, meu irmão, o Espírito Santo ele está morando dentro de mim, dentro de você, dentro da tua casa. O Espírito Santo de Deus é que te ungiu
para pregar o evangelho. Você não está indo porque você, não, eu estou indo porque eu vou pegar o microfone e vou sair falando. Não, você está indo porque o Espírito Santo te ungiu para pregar o evangelho. Você está indo debaixo de uma ordenança de Deus, você está indo debaixo de uma direção do Espírito Santo. O que eu acho interessante, que me abriu um leque aqui, é que todas as vezes que você lê os evangelhos e você vai encontrar Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, foi conduzido pelo Espírito a Samaria, foi levado ao Espírito para orar, foi levado pelo Espírito ao monte. Jesus era homem que andava na direção do Espírito Santo. Meu Deus! Homens de Deus, pastores, professores de escola dominical, vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aí sim nós teremos capacidade, não nossa, mas com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estaremos ungidos. Aí pode acontecer o que aconteceu com Pedro e João. Vamos ler o texto? Vamos lá. Para nós caminhar, pregando quem? O que nós devemos pregar? Pregando Cristo. Atos 4:16. Eu encontrei aqui. Dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Eita glória! Esse texto aqui está narrando exatamente a história. O que aconteceu? Vamos pegar aqui os fatos, o acontecimento que aconteceu com Pedro e João. Vamos lá. Na lição de número 1, nós lemos a descida do Espírito Santo. E com aquele mover, Deus derramou um poder sobrenatural ali na igreja de Jerusalém, onde estava quase 120 pessoas reunidas e foram cheias do Espírito Santo. A partir dali, no mesmo dia, Pedro se coloca de pé e começa a pregar o Evangelho. Só nessa pregação, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Aqui no capítulo 4 já é a segunda pregação de Pedro. E aqui no texto vai dizer que quase 5.000 almas se renderam a Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo. E o que ele estava pregando? Pregando a Cristo. Tá filmando, John? Bota para cá. Você, pastor de igreja, irmãos que foram chamados para pregar, que já abandonaram as Escrituras, que tem mensagenzinha coach, querendo massagear o ego dos cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não for a palavra, não tem crescimento. Se não for a palavra, não tem cura. Se não for a palavra, não tem mudança de vida. Se não for Cristo ressuscitado, não há transformação de vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos pregar quem? Cristo Jesus, o ressuscitado. É essa pessoa, é este homem, é este nome que tem poder para curar, para salvar, para transformar, para trazer uma conversão na vida do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o quarto, 1, 2, 3, 4, o quinto, um chamado ao arrependimento. Atos 4:19. Está aberto aqui, presbítero Luiz. Pedro e João, porém, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus. Olha isso. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Depois dessa ministração de Pedro e João, quase que já é a segunda ministração, quase 5.000 almas reconciliaram a Jesus, aceitaram Jesus. Então o que aconteceu? Alguns endemoniados chamaram o concílio, chamaram o sinédrio e levaram eles presos. Então veio o sinédrio, Caifás, Pôncio Pilatos, quem mais? Mais Agripa, mais alguns outros ali, né? Tá bem aqui, ó, em Atos 4:5. No dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém seus principais, os anciões dos escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, esse João aqui era um dos cabeças grandes daquela época, mas que era componente do sinédrio, Alexandre e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Eles se congregaram e se levantaram. Quem era isso aqui? Gente, isso aqui eram autoridades. Eram autoridades religiosas e governamentais que se levantaram contra Pedro e João e os demais apóstolos. E eles tentaram amordaçar eles com ameaças.
E eles se reuniram no canto, como se eles dissessem assim, peraí, fica um pouco aí fora, espera aí, a gente vai reunir o concílio aqui e a gente vai ver o que é que nós podemos fazer. Conversaram e disseram entre si, os sinais a gente viu. O coxo que estava na porta do templo chamado Formosa está andando. A gente conhece esse moço aí, eles dizendo, né? Eu estou conjecturando aqui. A gente conhece esse moço aí, de mais de 40 anos, ele estava na porta do templo lá pedindo esmola. E aí, ele diz, agora a gente está vendo. Isso a gente não pode, ele diz assim, ó, os milagres, os sinais, a gente não pode negar. Eles ainda queriam sabotar, eles ainda queriam mentir. Eles ainda queriam achar uma maneira para encurralar os apóstolos. Aí ele diz assim, nós vimos os sinais. Nós conhecemos que eles estão fazendo e que é notório. Ele diz assim, e toda Jerusalém testifica isso. Mas o que nós vamos fazer? Vamos ameaçar eles para que eles não falem mais do Senhor Jesus? E eles ameaçaram. Deixa eu te dizer uma coisa. O que tem de pessoas, de crentes, de pastores que se acovardaram debaixo de ameaças de homens satanistas. O que tem de homens de Deus que se acovardaram. Sabe por quê? Porque não estavam ungidos com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Se venderam por medo. E uma coisa que eu acho interessante, presbítero irmão Luiz, é que eles não tiveram medo. Eles, aqui ó, aqui na oração, exato. Não, é na lição 4, na próxima lição, exatamente vai falar isso aqui. Então, vamos lá. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Vamos lá. Pedro e João e os demais apóstolos, o que eles trouxeram? A pregação. Uma igreja que pregava as Escrituras. O que é isso aqui? O texto da pregação dele, ele vai fazer menção das Escrituras de Gênesis, Deuteronômio, né? De Salmos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Irmãos ouvintes que estão nos ouvindo do outro lado da tela. É o seguinte, você que é pregador do Evangelho, você que é homem de Deus, pregue a palavra, pregue as Escrituras. Não é teoria de achismo, presbítero irmão Luiz, que vai convencer o pecador do pecado, que vai trazer ao arrependimento o pecador. Não é teoria disso, não é teoria daquilo, não. É a palavra de Deus, é as Escrituras. Meu Deus, o que tem de igrejas que seus dirigentes, seus pastores já não pregam mais o Evangelho. Uma certa vez eu vi a história, o pastor contando uma história que uma irmã foi convidada, uma missionária foi convidada para pregar uma igreja. E ao ela subir no altar ali para pegar o microfone, ela pegou o microfone, saudou a igreja com a paz do Senhor, fechou a Bíblia e botou em cima do púlpito e disse, eu vou deixar a Bíblia aqui porque eu tenho mais coisa para fazer. Eu te pergunto, o que eu vou fazer num púlpito de uma igreja se não é trazer a palavra de Deus? Eu te pergunto, o que eu vou fazer se não for pregar a palavra de Deus? Se não for pregar o Evangelho que traz, é a palavra, presbítero irmão Luiz, que traz cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que tira vida, é a palavra, é pelo poder da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus querido, eu me emociono com a palavra de Deus, porque nós fomos alcançados por esta palavra. Você do outro lado que está passando por um momento difícil, eu te digo nesta noite, a palavra do Senhor Jesus chegou na tua casa hoje. Abra o teu coração para receber esta palavra. É só Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É só Jesus que pode te salvar. É só Jesus que pode tirar você do fundo do poço. É só Jesus que pode te trazer um refrigério na sua vida. Glória. Aleluia. Top 1, a igreja que pregava as Escrituras. As Escrituras, por que pregar as Escrituras? Porque as Escrituras faz o quê? Revelam Deus. Quer conhecer de Deus? Vai para as Escrituras. Quer conhecer a Deus? Leia as Escrituras. Examine as Escrituras. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz:
o homem padeceu porque lhe faltou o conhecimento. Busca um conhecimento na palavra de Deus. Busca um conhecimento. É na palavra que você vai ser fortalecido. É a palavra que vai te dar combustível para você vencer as investidas do inimigo, as astutas ciladas do diabo, as adversidades da vida, para você vencer a cada dia. É no poder da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Pedro, nessa passagem, ele já tinha vivido outras experiências com Jesus. Primeiro, a sua chamada. Quando ele é chamado, Deus diz para ele: a partir de agora você será pescador de homens, ou seja, pescador de almas. Mas nessa trajetória do apóstolo Pedro, ele nega a Jesus por 3 vezes, ou seja, era aquele Pedro que ainda não estava transformado pelo poder do Espírito Santo. E o que nós vemos aqui nesse trecho, Diácono Jolivet, amigos ouvintes, é que Pedro já estava transformado pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que quando ele olha para aquele coxo, ele diz a si mesmo, fita os olhos para nós e diz assim: não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia. Então, interessante, né, que Pedro não chamou para ele, ele não era como nós lemos aqui no texto áureo, não foi ele. O centro, né? A virtude não foi dele, a virtude foi do Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Pedro. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Havia um poder do Espírito Santo tão grande na vida deles. Tão grande. Ali eles irmãos, meu Deus, como eu queria viver uma experiência daquela. Oh, Jesus, eu ainda almejo viver uma experiência como os nossos irmãos Pedro e os apóstolos, os demais apóstolos. Vamos lá. No ponto 2. As Escrituras revelam Deus, né? Nós já falamos. Nas Escrituras que nós vamos ter conhecimento de Deus. Isso aqui é interessante. Aleluia. Aí às vezes alguém pode pegar e levar para o lado extremo e dizer assim: mas quem aqui conhece Deus? Eu já vi alguém criticando, dizendo assim, estudar teologia é coisa assim, não dá tanta importância. Por que é teologia? Teologia é estudo, teo, Deus. Estuda, aquele que estuda Deus. Aí alguém pergunta: quem pode estudar Deus? Né? Isso é interessante. Mas o que acontece é o seguinte: o que nós possamos absorver de Deus é o que ele descreveu em Romanos 1 e 18, do 20. Ele diz assim, porque o que de Deus se pôde conhecer, nele lhe manifestou. Né? Então assim, o que nós possamos alcançar de Deus, conhecer Deus, foi o que ele manifestou para nós. Isso. Mas mesmo assim, isso é algo que o próprio texto diz que é loucura. O que nós lemos bem aqui, em Coríntios 1 ao 25. O conhecimento de Deus é loucura para os homens. E a loucura de Deus é 1000 vezes mais sábia do que a sabedoria do homem. Meu Deus, que Deus é esse? Jesus Maravilha. Amado. Aleluia. Vamos lá. Tópico 2. No tópico 1.2. As Escrituras testemunham de Jesus. Você vai encontrar em João 5:39. Não sei se eu acho aqui bem rapidinho. João 5:39. Achei aqui, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus. Ele diz assim, buscai nas Escrituras. Quer conhecer de Jesus? Leia os 4 evangelhos. Quer conhecer de Jesus? Mergulha nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que detalham a vida minuciosa de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Confronta o pecado. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. As Escrituras confrontam o pecado. Presbítero irmão Luiz, isso aqui é pesado.
Por quê? Porque o que tem de crente, o que tem de pastores que já não pregam mais as Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está me ouvindo, pastor, pelo amor de Deus, volte a pregar as Escrituras. Volte a confrontar o pecado com a palavra de Deus. Quer ver? Lê o texto. Quer ver? João 8,44. Eu acho bem aqui facinho, presbítero Luiz. Meu Deus. João 8,44 e o senhor abre aí Atos 3,19. Eu acho que está na revista, 3,19. João 8,44. Olha isso aqui. Isso é Jesus, tá? Confrontando o pecado. Vós tendes por pai o diabo e desejais satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Oh, Deus! Para quem Jesus está trazendo essa palavra? Para quem? Para os sacerdotes. Ele estava no templo, discutindo a palavra com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, né? Com os doutores da lei. E então, eles confrontam Jesus, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era um enviado de Deus, que Jesus não era o Messias prometido, que ele era um impostor, que ele era um camarada, um mercenário, que queria roubar a atenção para si. E Jesus diz assim, rapaz, se vocês fossem filho de Abraão, vocês me amavam. Vocês recebiam a palavra que eu digo, mas vocês são filho do Satanás. Ele diz, vós tem por pai o diabo, porque vocês procuram satisfazer as obras dele. Aí foi que provou mesmo, porque se nós continuar lemos o texto, aí eles se iraram mais ainda e começaram a pegar pedra para atirar em Jesus. Oh, meu Deus! Jesus confrontando o pecado com a palavra. Leia aí Atos 3 e... Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, confrontar o pecado com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para confrontar o pecado. Só a palavra de Deus tem poder para transformar o homem. Meu Deus, o que tem de pastores que agora está na moda, né? Culto coach, né? Diz assim, meu irmão, meu querido, minha querida, você está passando por tribulação. Não se preocupe, o Senhor Jesus ele vai restaurar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te transformar, ele vai te entregar isso, ele vai... Para com isso, meu irmão, tá filmando de uma volta para cá. Meu irmão, pelo amor de Deus, pregue a palavra. Olha o que Jesus disse, vocês são filhos de Satanás. Pecadores que vivem na prática do pecado, foi Jesus que disse, são filhos do diabo, porque vivem na prática do pecado. Tem prazer em pecar, vive todos os dias procurando algo para pecar. Confronta o pecado com o poder da palavra. Jesus, você já foi revestido, cadê? Você já foi ungido pelo Espírito Santo para confrontar o pecado com a palavra. Tópico 2, vamos lá, nós vamos ganhar tempo aqui. A igreja que prega no poder do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro. Você, pregador, não acha que essa habilidade que tu tem para pregar, não se empolga não, tá? Porque qualquer momento que o Espírito Santo reconhecer essa arrogância que tem na tua mente, no teu coração, ele sai dentro de você e você fica sozinho para passar vergonha. É o Espírito Santo que te capacita para pregar o Evangelho, meu irmão. Não acha que é de você. Não acha que é de você, não se ensoberbece achando que essa habilidade é toda sua. Meus irmãos, eu fui ungido para pregar, eu sou o maior pregador, então eu tenho a melhor palavra. Para de besteira. Se o Espírito Santo sair de você, tu não é ninguém, rapaz. Tu não é mais ninguém. Se o Espírito Santo sair de mim, eu não sou mais ninguém, Jonathan. Não é presbítero, mas se o Espírito Santo sair de nós, não é mais ninguém. Nós é só mais um pecador com o risco de descer para o inferno.
Cadê? O Espírito capacita o mensageiro. Olha só o texto aí, ó. Fixar os olhos, foi o que o Senhor falou, né? Uhum. Aleluia, louvado seja Deus. Essa frase aqui de fixar os olhos reflete ao mesmo episódio do apóstolo Paulo lá em Listra, né? Onde ele curou um rapaz que estava, né? Para um homem paralítico na cidade de Listra, onde ele curou um homem paralítico na cidade de Listra. Ele fitou os olhos. É como alguém diz assim, eu estou chamando a atenção sua para algo maior que eu tenho para te entregar. Não é ali no caso dele, não era dele, era do Espírito Santo de Deus que estava transmitindo através deles uma cura para aquele aleijado. Da mesma forma, é o que aconteceu com Pedro e João ali na porta do templo chamada Formosa. O Espírito capacita o mensageiro. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem é que está sobre ele? O Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Quanto tempo aí, Jonathan? Já estamos aí? 41 minutos. Meu Deus! Parece que tem 5 minutos que nós começamos. Já vamos caminhar para o fim. Nós estamos aonde? Aqui, né? Aqui nós precisamos fitar os olhos. Agora é o Espírito glorificará a Jesus. Isso aí está no tópico 2 da lição. O Espírito glorificará a Jesus. Lê João 16 e 14. Aqui eu acho não. Na Bíblia não tem achismo. João 16 e 4 é a oração de Jesus. É a oração de Jesus no Getsemane, antes de ser entregue para ser preso. E ele vai orar. Olha, leia. João 16 e 4. Acho que é isso, né? Não. 16 e... João 4 e 18. Não. Eu tô... Peraí, presbítero Manuel, eu acho que eu me bananei aqui com a referência. João 16, 14. Eu perdi aqui. Eu tinha perdido aqui. João 16, 14. É isso. Achou? Posso ler então? Leia. João 16. Rapaz, eu estou em João 8. Leia aí, pastor Luiz. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. 16 e 18. João 16, 18. Não sei não. João 16, 18. Diziam, pois... é isso mesmo, João 16 e 14. Oh, meu Deus, eu tô ruim. Tô difícil aqui de... 14, né? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, anunciará do que é meu e anunciará a vós. Aqui ele está dizendo que ele estava orando e dizendo, ele me glorificará. O que o texto está dizendo? É o que é lá? O Espírito Santo glorificará a Jesus. Na oração, se você ler lá no começo do capítulo 16, ele vai dizer assim, Pai, me dá aquela glória que eu tinha antes de descer daí, quando eu estava junto entre eu e você. É uma oração, e inclusive esta mensagem, esta passagem de João 16, inclusive João 16, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nós vimos no trimestre passado, né? Que fala exatamente disso aí. As últimas instruções. Exato, as últimas instruções. O Espírito Santo glorificará a Jesus. É isso que nós lemos. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Qual é essa esperança vindoura? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu escrevi um negócio aqui para a gente conferir.
Ah, isso, muito bem. A igreja que prega a esperança vindoura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem 3 pilares que sustentam a igreja de pé. Primeiro, é o Calvário. Sem Calvário não haveria salvação. Segundo, o Pentecostes. Porque sem o Pentecostes não haveria igreja. E o terceiro é o arrebatamento. O que é isso? O que é o arrebatamento? Uma esperança vindoura, porque sem o arrebatamento a nossa esperança estava perdida. O apóstolo Paulo diz o seguinte em uma de suas passagens bíblicas: se a nossa esperança fosse só nesta terra, nós seríamos os mais miseráveis entre os homens. Oh, glória a Jesus! Nós já vamos caminhar para o fim. Os 3 pilares que sustentam a igreja, nós falamos, né? Ponto 2, tópico 3, o ponto 1. Alerta uma sociedade indiferente e insensível. Meu Deus, falar disso aqui é difícil, viu? Falar disso aqui, uma sociedade, uma geração perversa. Veja que o apóstolo Pedro e João, eles lá na oração, eles falam assim, ó, deixa eu só ler esse texto aqui. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. O que é isso aqui? Uma geração, uma sociedade indiferente, uma sociedade difícil de compreender, uma sociedade de filhos que não respeitam o pai, de maridos que não respeitam esposas, de esposas que não respeitam maridos. Meu Deus, parece que eles estavam escrevendo isso nos dias de hoje, irmão John. Parece que como disse o sábio Salomão, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que você vê repetir, é só repetindo as mesmas. Olha só, há 2000 anos atrás, eles escreveram isso aqui, eles pregaram isso aqui, eles ministraram isso aqui, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Um povo perverso, um povo homicida, um povo insensível, um povo indiferente. É uma geração que a gente está vivendo, uma geração difícil de se lidar, aonde ninguém mais tem amor pelo seu próximo, aonde ninguém mais respeita ninguém, aonde o amor pelo próximo foi deixado de lado. Mateus 24 está se cumprindo, o amor de muitos estão se esfriando. Aleluia, louvado seja Deus. A promessa da segunda vinda. Aí o apóstolo, o doutor Lucas, ele vai trazer aqui uma referência da segunda vinda, a promessa da segunda vinda, e ele está falando o seguinte, que o Senhor Jesus subiu aos céus e deu promessas para nós, dizendo: eu vou para o Pai, mas um dia eu vou voltar. Essa promessa, nós estamos aguardando essa promessa. E aqui ele leva essa promessa para a segunda vinda, né? E ele vai fazer menção ao tempo do milênio. Ele vai dizer assim, ó, aonde vai ser restaurada todas as coisas, aonde o povo, a humanidade que estiverem aqui na terra vão viver tempo de refrigério na presença de Deus. É o próprio Jesus que estará governando este mundo. Este não, né? Porque ele vai transformar novos céus e nova terra. Oh, glória a Jesus! Meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais uma lição. E só para nós recapitular aqui, quero ler com os irmãos a conclusão da lição. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Presbítero irmão Luiz, ora ao Senhor, agradecendo a Deus e impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, Deus, por mais este momento de ensinamento e aprendizado da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra encontre guarida em todos os nossos corações,
Muito obrigado, meu Deus, por esta rica oportunidade. Fica conosco, fica com cada um dos nossos amados irmãos, aonde chegar estas imagens e este som, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.